começar a gravar aqui. Bom, sejam muito bem-vindos, bem-vindas todos que estão aí, seja agora ao vivo no Instagram, seja tá vendo no YouTube depois, no meu blog, onde quer que você esteja assistindo essa live, eu resolvi fazê-la porque essa situação do coronavírus está realmente mexendo com todo mundo de várias formas, fisicamente, emocionalmente, profissionalmente. Então, assim, eu achei que era a forma que eu poderia ajudar, trazendo um pouco de conhecimento a respeito do que limita, quais as crenças, o que acontece em relação ao home office, que parece ser uma demanda que está se tornando cada vez mais real. Mas muita gente, às vezes, ainda tem uma certa limitação, acha que a produtividade vai cair, que o funcionário não vai desempenhar bem, etc. Então, eu por um lado estou muito, satisfeito de poder contribuir assim, minha carreira inteira eu fiz em empresas que permitiam ou até incentivavam o home office, mas eu acho que a gente tem que começar essa live, primeiro de tudo, vendo a criticidade da situação que a gente está. Claro, existe uma preocupação com a saúde, realmente a gente tem que cuidar da redução do avanço da propagação desse vírus, né? A gente ainda não tem todas as informações sobre quão mal ele pode realmente fazer para cada idade, para cada pessoa, mas trazendo um olhar que está sendo muito bem cuidado pelas autoridades em relação à saúde pública e cada família cuidando da saúde da sua família, dos seus filhos, etc. Eu estou vendo um cenário econômico, principalmente aqui no Brasil, que está mostrando que essa crise pode ter impactos muito maiores do que a gente imagina. Então, hoje o dólar disparou enormemente. É, restaurantes, vários negócios pensando em demitir em massa, demitir funcionários, ou seja, ainda que a gente esteja vivendo o auge dessa crise, o impacto dessa crise, talvez não o auge, mas o impacto maior essa semana ficou muito claro de que vai ter impacto sim. Esse momento gera um impacto emocional muito grande, gera um impacto de incerteza, gera um impacto de eventuais demissões, gera um impacto ainda incerto lá na frente. O que de fato vai acontecer com a economia nesse cenário? A nossa economia aqui no Brasil já não estava muito boa e agora toma esse baque que ninguém tem muita certeza de até quando vai durar. Isso tem um impacto, mexe com cada um de nós. Por outro lado, dá para ver que cada um, ou seja, está havendo uma solidariedade, ou seja, principalmente na questão da saúde, na questão de colocar a saúde em primeiro lugar, isso está sendo muito claro, a sociedade está se organizando para isso. Mas dentro desse cenário de crise econômica e de impacto econômico que a gente está vendo, eu achei importante trazer um viés onde a gente também precisa se solidarizar, que é a possibilidade da gente se manter produtivo, das empresas continuarem trabalhando tão bem quanto trabalhavam antes. Então, por que isso é fundamental na minha visão? Primeiro, para contrapor esse clima de apocalipse que existe. Existe claramente em muita gente, até quanto mais se reforça, tomem cuidado, não saiam de casa, etc., parece que a gente está vivendo um apocalipse. E não é verdade no caso prático. As coisas continuam acontecendo, as pessoas continuam trabalhando, as contas continuam vindo, é, a vida está continuando e não vai acabar por causa desse vírus. Mas manter-se produtivo traz uma sensação de que a vida continua. Então, isso é muito importante. E aí, principalmente para os empresários, que sabem disso melhor do que eu, porque vivem daquilo, mas também para os funcionários, a ideia de, espera aí, tudo bem, está acontecendo tudo isso, tem essas limitações, mas como é que eu me mantenho produtivo? Só esse pensamento, essa vontade já começa a trazer um clima diferente do que aquele lugar de medo e de insegurança. E o segundo motivo para se manter produtivo é que cada pessoa que, apesar da crise, continua dando um jeito de entregar o que precisa para os seus clientes, acaba dando um jeito de desempenhar e se manter produtivo, serve de exemplo para outras pessoas. Então, isso é uma coisa fundamental aí nessa questão de você se manter produtivo, ou seja, mantenha as suas atividades, porque não só você melhora o seu clima interno,
de falar, poxa, essa crise está acontecendo, mas eu estou vivo, eu estou na vida, como também você passa a ser exemplo para outras pessoas que podem continuar também, falar, nossa, se tal pessoa consegue se manter produtiva, eu também vou dar um jeito, talvez eu não consiga ser tão produtivo quanto normalmente, mas o que eu posso fazer? E essa foi um pouco da inspiração de fazer essa live hoje, unindo a minha experiência de home office, que já é mais de 20 anos aí trabalhando nesse modelo, mas também trazendo alguns casos práticos do cenário corporativo de que pode ser uma transformação muito positiva. É um vírus, é uma pandemia, vamos dizer assim, que de certa forma ela estimula o home office. Porque é uma pandemia que não afeta a maior parte da população produtiva, né, gravemente, mas estimula que você se mantenha em casa. E aí essa população produtiva em casa está buscando um jeito de eu posso produzir, eu tenho possibilidade de produzir, como é que eu faço isso? E o home office se apresenta claramente como uma possibilidade. E hoje em dia, as ferramentas de home office também estão muito fáceis de serem disponibilizadas. Tudo está na nuvem, ferramentas para você fazer reunião, compartilhar conteúdo, ou seja, não é caro nem é difícil você estabelecer um home office. Tem algumas características que a gente tem que pensar, mas a realidade do mundo também permite isso de forma muito simples. O que bloqueia, então? Vamos falar um pouco especificamente do que bloqueia que você dê passos, ou seja, que uma empresa dê passos na direção do home office. Ontem, justamente, eu estava com um empresário que tem uma empresa ali de 30, 40 pessoas, que falou assim, nossa, não sei muito bem, eu acho que tem gente que não vai desempenhar bem, ou seja, tinha uma série de questões a respeito de possibilitar ou não que alguns funcionários fizessem home office. E aí, e na verdade ele até já estava fazendo isso, mas ele não sabia muito bem o que fazer, né? Como lidar, como ia ficar a produtividade dele. Então, eu pude trazer algumas informações que são relevantes aqui para o nosso debate. Então, a primeira coisa que é importante saber numa estrutura de home office é que ela não é para todo mundo, mas tem muito mais gente que pode fazer do que tá tendo hoje. Ou seja, eu já trabalhei em empresas que eram 100% home office e funcionavam. Então, muita gente parece que ainda não se debruçou sobre a questão do home office com um pouco mais de seriedade, um pouco mais de calma. E por isso eu trouxe aqui um pequeno passo a passo para ajudar nessa análise. A primeira coisa que é necessário ver é quais são as crenças, o que você acredita que vai acontecer se você migrar alguns funcionários para home office. Então, algumas crenças que são muito comuns. Primeiro, eu vou perder o controle desse funcionário. Então, existe muita ideia de que se o funcionário está chegando ali às 8, saindo às 5, com uma hora de almoço, eu controlo ele. Já parou para... Você em algum lugar você acredita nisso? Então, você acredita, mas não é verdade. Hoje em dia, então, não é verdade. Qual a possibilidade desse funcionário, só porque está dentro da empresa, de fato estar das 8 às 5 trabalhando naquilo que você gostaria que ele trabalhasse? Então, a ideia de que você está controlando esse funcionário, ela já é falsa, só porque ele está ali dentro da empresa. Por outro lado, olha o que acontece. O funcionário sabe que você manda ele ficar lá porque você quer ter controle sobre ele. Então ele está num ambiente que ele fica constantemente tenso. Ele fala, nossa, aqui estão me controlando, aqui estão me controlando. Então eu tenho que desempenhar porque eu tenho controle desse ambiente. Então começa a já gerar uma tensão sobre esse funcionário. E fica um clima onde ele já está acostumado com isso, e você também já está acostumado que é isso. Mas se você imaginar que esse componente de tensão pode ser retirado, como é que fica a possibilidade do funcionário desempenhar? Imagina o peso, esse lugar, esse olhar do controle sendo tirado do dia a dia profissional. Você realmente acha que a produtividade vai diminuir? Fala, Heitor, mas então o cara vai ficar lá em casa e não vai fazer nada.
Então, só lembrando, primeiro, não garante que pelo fato de ele estar na empresa, ele está fazendo alguma coisa. Mas talvez você tenha razão. Então, o que a gente pode fazer? Já há muito tempo, você pode observar na sua empresa, você não controla o funcionário pela presença dele, mas você controla ou você avalia a qualidade daquele funcionário pela entrega dele. E a entrega não importa onde ele faz. Se ele te entregar, imagina um funcionário que você quer que vá sempre para a empresa e pega aquele funcionário que não está te entregando, atrasa prazo, entrega mal feito, etc. Imagina esse funcionário sem a camada de opressão ou num lugar onde você não tem o que reclamar, você está em casa, eu só quero que você me entregue direito e no prazo. E aí ele começa a entregar direito e no prazo. O que é melhor para você? Então, o primeiro ponto que eu preciso chamar a atenção como consultor, né, de ambientes corporativos é que, uma vez que você foca na entrega, você ganha produtividade e você tira a necessidade de controle físico do funcionário. Só para você refletir, tá? Tudo nessa live é só para você refletir, para trazer novas ideias. Talvez você vai dizer que isso não faz sentido para ninguém, mas para muita empresa já migrou para focar na entrega. A entrega ser mais importante do que o controle físico. Bom, segunda crença, a produtividade vai cair. Nossa, se eu largar esse cara em casa, aquele cidadão, então, danou-se, aí vai cair. Então, então, a produtividade eu já falei um pouco na questão da entrega, mas aquele funcionário que está desempenhando mal, você queria que ele desempenhasse melhor, que a produtividade dele fosse maior. Você já parou para pensar quanto tempo ele passa no ônibus, no Uber, no carro, onde quer que seja? Um tempo que às vezes em São Paulo vai variar de 1 a 2 horas para ir, 1 a 2 horas para voltar. E aí ele ainda tem os problemas em casa, etc. Ou seja, talvez muito do que ele não está produzindo na sua empresa não tenha a ver com a empresa. Talvez ele vá para a empresa para descansar desses outros estresses que ele tem no trânsito, que ele tem em casa. E aí você está pegando um funcionário já cansado. Para pensar um pouquinho nisso. É isso que você está querendo, realmente? Um funcionário que, se você tem a possibilidade dele não estar tão cansado, você prefere que ele gaste essa 1 hora, 2 horas no trânsito para começar a desempenhar? Você vai falar, Heitor, é isso mesmo, a vida é assim, sempre foi assim, ele sempre deu conta. Então, nem sempre. Ele está dando conta do jeito que está dando conta para você. Tá bom? Muita gente, eu posso garantir, está desempenhando 30%, 40% a menos do que poderia se tivesse uma estrutura onde pudesse estar com mais tranquilidade e com a cabeça mais leve. Então, imagina você dar para esse funcionário 3 horas a mais no dia, essas horas que ele tira do trânsito. Será que a produtividade vai cair tanto assim? Eu posso dizer que você tem que avaliar isso. É importante que você se pergunte, se você tem essa crença de que a produtividade vai cair, avalia mesmo. Avalia quanto tempo aquele funcionário passa no trânsito. Faz sentido realmente? Ou será que não valeria a pena fazer uma experiência de uma forma diferente? Muito bem. E a terceira crença, que é importante ressaltar aqui, é a seguinte: os funcionários mais velhos não dão conta. Ah, os jovens tudo bem, que eles trabalham, etc. Ah, os funcionários mais velhos não vão conseguir trabalhar em home office. Outra coisa que você tem que questionar. Primeiro, o nível de compromisso e o nível de compreensão do trabalho é igual. Eu não acho que os mais jovens são menos comprometidos ou mais comprometidos, mas os mais velhos, vou dizer assim, de 40, 50, que deve ser a maior parte do que se chamam de mais velhos, tem um compromisso e um ritmo de trabalho muito próprio. Eu não vejo esses profissionais assim, agora eu estou em casa, eu vou ficar de pernas para o ar, eu vou ficar sem fazer nada. Normalmente o profissional ele tem uma vontade de desempenhar, até porque o salário vem dali, ele tem que entregar para receber, ou seja, então a disposição para o trabalho ela já existe. Agora, achar que os mais velhos não vão dar conta de fazer uma videoconferência é uma falácia, eu posso dizer, porque
todo mundo entre 40 e 50 anos usa o WhatsApp, usa o web conference para falar com os filhos. Talvez um outro clique de uma ferramenta não conhece ainda, compartilhar uma apresentação, mas isso é o tipo de coisa que na primeira que ele fizer, na segunda ele está sabendo. Então, essa ideia de que as pessoas não vão saber usar a tecnologia também não se sustenta. Então, olha só, pega essas 3 crenças que eu falei e para pensar. Eu convido realmente você a parar para pensar com calma se realmente não é possível que parte dos seus colaboradores passem a trabalhar em home office para o bem da sua própria empresa, do seu próprio departamento. Muito bem. Nesse cenário, eu preparei aqui um passo a passo, um pequeno exercício para ajudar você a tentar olhar como é que isso pode ser aplicado na sua empresa. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que qual é o nosso objetivo? Que a empresa ou o departamento se mantenha produtivo nessa crise. Então, isso é fundamental não só para a sua empresa, isso é fundamental para o mundo, como eu falei no começo da live. Né? Assim, a gente precisa de pessoas dizendo eu ainda sou produtivo mesmo com o coronavírus. Isso é fundamental. Acho que vou até lançar uma hashtag eu me mantenho produtivo. E vamos em frente, então. Como é que faz? Qual o primeiro passo que eu sugiro? Primeiro, eu vou convidar você a desenhar um organograma da sua empresa ou do seu departamento, onde você está no topo, coloca as áreas que você coordena, tá? Ou as áreas da empresa. Então, para um pouquinho, pega uma folha de papel, aí você põe lá você no topo da empresa ou do departamento e põe essas áreas. Eu vou dar um tempo. Para quem está vendo no YouTube ou no blog depois, dá uma pausa no vídeo, tá? Para quem está fazendo aqui comigo na live, eu vou passar o exercício todo, porque depois vocês podem olhar. Mas vai refletindo, assim, só de desenhar. Desenha ali o seu organograma, fala assim, quem é que eu coordeno? Ou seja, e aí você pode pôr as pessoas ou pode pôr as funções, essa área financeira, essa área de vendas, essa área de marketing. Para e olha um pouquinho para a sua empresa. Talvez seja um exercício que você nunca fez antes, mas para um pouquinho saber que você coordene, você é responsável por essa equipe. Né? Muito bem. E aí, você vai anotar nesse organograma quais as áreas que são, se elas pararem, os seus objetivos vão ficar mais comprometidos. Você prioriza, você vai dizer assim, essa área aqui, se parar, isso aqui vai me dar muito problema. Isso aqui eu não cumpro minha meta do ano, isso aqui não. Então, essa área eu preciso priorizar, essa área é muito fundamental, essa área não pode parar. Essa área aqui, na verdade, nenhuma área pode parar, mas você prioriza qual que te dá mais angústia, se ela parar, qual que dói mais. E aí tenta fazer uma priorização. Tá? Só para você, no nível desse exercício, é relevante que você pare para refletir um pouco sobre a importância de cada área. No sentido de que se ela parar, qual é o impacto para você. Tá bom? Então, você está vendo no blog ou no YouTube, dá uma pausa. Muito bem. Feito o exercício de você montar o seu organograma, você vai listar agora as suas crenças a respeito de flexibilizar ou liberar o home office. O RH não vai deixar, a produtividade não vai cair. Você lista todas, você não precisa agora resolver nenhuma delas. Você fala assim, tudo que eu acredito que não pode acontecer por causa do home office, o home office não pode acontecer, você lista, coloca todas as frases que vierem à sua cabeça. Ok? Faz mais uma pausa no vídeo. Eu vou dar um tempinho aqui ou seja, para o pessoal do Instagram, depois pode dar uma pausa também. Mas aqui você vai precisar um pouco mais de tempo para listar. Então faz uma pausa no vídeo e a gente já continua. Bom, agora que você listou as suas crenças, eu vou pedir para você ler cada uma delas e pensar nas suas 2 áreas prioritárias. Assim.
Aquela área que você falou assim: "Nossa, se essa área parar aqui é muito ruim, é realmente muito ruim para mim". E você fala assim: "Eu acredito que não essa área não pode fazer home office por causa disso". E aí você questiona: "Não pode mesmo? Eu consigo flexibilizar? Eu tenho alguma forma de fazer com que essa área continue se mantendo ativa, se eu liberar o home office?". Ou seja, dá um passo nessa avaliação, com seriedade, assim, fala assim: "Não, eu quero que aconteça, eu vou dar um jeito de ter home office aí". E aí você vai batendo cada crença, você fala assim: "Nossa, aqui dá, aqui não dá, aqui dá para todo mundo, não dá para ninguém, ou dá para uma parte". Então, o final desse exercício é você fazer essa classificação para estas áreas, para cada uma das áreas que você priorizou, né, que você na primeira área, você vai dizer: pode ser todo mundo em home office, não pode ser ninguém em home office, ou pode ser uma parte em home office, tá? Essa é a figura que eu quero que você tenha para você poder fazer essa primeira análise. Muito bem. Feito isso, o que você vai fazer? Você já precisa sair botando todo mundo em home office? Não. Você vai chamar o pessoal, falar que você, de cada área, então pega a sua área prioritária, fala que você está preocupado com o coronavírus, mas que você quer que o pessoal se mantenha produtivo, que você acredita que home office é uma opção para parte dessa área e conversa com as pessoas. Ou seja, você vai ver que provavelmente o nível de comprometimento ou a resposta que você vai ter quando você expuser claramente que você está preocupado com as pessoas, que você sim está preocupado com a empresa, mas também está preocupado com as pessoas, e você abre essa possibilidade de deles falarem um pouco sobre se querem, se não querem, o que, que acham, o que, que não acham. Essa reunião é fundamental por duas razões. Talvez ninguém na sua empresa ou naquele departamento vai querer home office. Mas o pessoal vai bancar que precisa então ir. Não quer o home office, então eu vou. Ou pelo menos vai expor um pouco das suas preocupações. Tem gente que tem pessoa mais velha em casa, ou seja, dá um passo nessa conversa. E a segunda possibilidade é que muita gente fala assim: não, eu vou ficar de casa, mas eu vou entregar. Eu vou fazer as minhas entregas porque eu consigo trabalhar de casa e vai dar tudo certo. Então você cria um nível de comprometimento ao expor que você pensou neles, fez uma análise e está trazendo eles para conversar. Tá bom? Bom, passado isso, ou até em paralelo, tem algumas questões que é importante ressaltar, que às vezes entram até nas crenças. Então, primeiro, questões técnicas. Então, hoje em dia, você tem possibilidade de colocar tudo na nuvem, você vai precisar de um investimento, mas aí se você já fez a análise de que áreas que são mais prejudiciais, esse investimento é mínimo, porque se aquela área parar, e se você puder, sei lá, contratar uma nuvem, uma ferramenta de webconferência mais profissional, você vai ver que o que você vai ter que gastar frente ao risco que você está tendo de uma área-chave parar é mínimo. Então, hoje está realmente muito barato você disponibilizar nuvem. Precisa de alguma estrutura em casa. Estrutura não é só técnica, tá? Nem só internet. Mas principalmente um lugar para a pessoa trabalhar. Não dá para ela fazer home office com as crianças passando a qualquer momento. Então, isso talvez limite algumas pessoas em fazer home office, mas é importante que você saiba e diga para as pessoas: olha, vocês têm lugar em casa para ficar quieto? Ou seja, as crianças não foram para a escola, como é que vai ser? Porque precisa manter um certo ambiente similar ao de trabalho. E isso é plenamente possível. As pessoas conseguem se organizar. Só de pensar de não pegar transporte público, não pegar carro, isso normalmente a pessoa dá seu jeito de viabilizar. Depois, laptop é uma coisa que a empresa acaba tendo que fornecer quando vai fazer um home office, mas até acesso à internet, tinha uma época que o pessoal falava: nossa, mas eu vou ter que pagar a internet da pessoa? Olha, eu falo por experiência própria, todo mundo tem internet suficiente em casa para fazer home office e cada vez mais. Então, não se preocupe tanto com isso. Eu acho que as pessoas que quiserem fazer home office vão tranquilamente falar: não, eu tenho Wi-Fi em casa, tem lá a net. Hoje em dia, o pessoal está fornecendo 100 mega, 200 mega, 50 mega, já é super suficiente para fazer um home office.
Então, e depois tem algumas questões trabalhistas, que hoje mudou muito também, a nova lei trabalhista mudou, você pode dar uma conversada com o seu RH, mas no mínimo nesse momento de crise, você tem até desculpa, fala assim, meu, não podia trazer para a empresa por uma questão de saúde pública. Então, é plenamente viável. O que eu quero trazer com essa live é que é plenamente viável você pegar um percentual da sua empresa e colocar em home office de forma produtiva, de forma saudável, de forma muito positiva para a empresa. E aí, depois que você fizer esses passos para uma parte dessa parte mais chave, você vai ver, nossa, tal. Uma coisa que é impressionante que acontece com quem faz home office. As reuniões ficam muito mais produtivas. Acho que eu vou encerrar com essa história que é muito legal. Porque o que acontece? Você marca a reunião. Quando você marca online, é assim, a reunião é das 10 às 10h30. Chega 10 horas, a pessoa entra. Na primeira, na segunda, atrasa um pouco, mas 10 horas a reunião começa, todo mundo conecta e vamos lá, e a reunião é essa. Chegou 10h30, tem que acabar, porque já tem uma outra marcada às 10h30, das 10h30 às 11h. Então, aquele bate-papo que a gente gosta de fazer, como vai, e aí, tudo bem, etc., ele muda de 10 minutos para 2, porque as pessoas já estão em casa, conectam na hora, não tem que se deslocar até a sala de reunião, não tem que se deslocar da sala de reunião, parar no café e fazer tal coisa. Ou seja, as reuniões é uma das coisas que fica mais produtiva, ficam mais produtivas aí quando começa realmente a fazer home office. Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham gostado, ou seja, eu me sinto dando a minha contribuição aí para esse momento do coronavírus. O que mais vier para mim de vontade de falar, de ajudar, eu vou estar aqui nas lives para ajudar quem precisar, tá bom? Um grande abraço para vocês, que vocês consigam superar e serem exemplos de se manter produtivos aí ao longo dessa crise. Um grande abraço para vocês.